Shalom, shalom, o Eterno te abençoe e te guarde. Bendito seja o Senhor. Nós vamos dar início hoje ao nosso curso Raio de Luz. Nosso tema central é o milagre do Calvário. Introdução. Como nasceu esse projeto? Esse projeto ele nasceu da necessidade que nós percebemos de esclarecimento do assunto. Ao nosso redor, nós percebemos que as pessoas não dominavam esse assunto, não entendiam esse assunto, apenas acreditavam, mas não sabiam dominar, muito menos explicar. Então, qual é o objetivo? O objetivo é dar a essas pessoas a clareza do assunto, para que elas tenham domínio sobre o assunto, para que elas entendam exatamente no que elas creem. O Eterno ele nunca projetou uma fé cega para ninguém. Ele sempre se revela. É bem verdade que, em regra geral, ele não revela todo o processo, ou o processo todo, ele não revela o todo. Mas gradativamente ele vai revelando para que nós possamos entender onde estamos e como estamos caminhando. Então é necessário se fazer entender acerca do Calvário. Então esse é o objetivo, fazer entender ou dar-se a entender este assunto para aqueles que desejarem. Nosso público-alvo. A priori, o nosso público-alvo são aqueles que já servem ao Senhor e não entendem esse assunto. E como eu disse, nós detectamos, nós percebemos que essas pessoas não entendiam muito bem e às vezes não sabiam explicar. Então, o público-alvo são estes, os que já servem ao Senhor. Não obstante, o público-alvo também se torna aqueles que não conhecem a salvação. Por quê? Porque tendo clareza sobre o assunto, eles têm condições de definir se crê ou se não crê. Porque como nós vamos definir se eu não entendo o assunto? Como eu vou saber dar uma resposta se eu não entendo o assunto? Então, nosso segundo público-alvo seria, então, as demais pessoas. Ok? Então vamos lá. 1.2 Entendendo a dívida. Para entender o que Yeshua fez no Calvário, nós precisamos entender o que Adão fez no Éden. Bom, para que eu possa clarear isso melhor para vocês, já de início, é uma via de mão dupla. Se você não entender uma, não entende a outra e, consequentemente, se perde no caminho. Então é necessário você entender uma e depois a outra. Como nós temos fatos que ocorreram cronologicamente, se faz necessário nós entendermos primeiro o Éden. Eu preciso entender o que aconteceu no Éden. Depois que eu entender o que aconteceu no Éden, então sim, haverá uma probabilidade muito grande de então entender o Calvário. Então, por enquanto, nós vamos colocar de lado o assunto Calvário e vamos aplicar esse primeiro slide ao assunto Éden. O que aconteceu no Éden? Então vamos. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que seria isso na prática? Na prática é o seguinte: Deus construiu o Éden, preparou o Éden para que o homem morasse, preparou o Éden para que fosse a habitação do ser humano, colocou o ser humano ali com todas as suas necessidades supridas, ou seja, ele não tinha necessidade alguma. Porém, o Eterno lhe deu uma responsabilidade. O Eterno estabeleceu ali um pacto, vamos dizer assim. Ele estabeleceu
um princípio. Qual foi o princípio? De todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore X, essa você não pode comer. Estabelecendo esse princípio, ou apenas este princípio, Deus colocou o homem naquele local. Ok? Então, para ficar claro, coloca o homem no jardim do Éden e estabelece apenas um princípio. Apenas um princípio. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Então, o que acontece aqui agora? Só para reprisar, Deus coloca o homem no Éden, estabelece apenas uma norma, apenas um princípio, apenas uma lei, e no versículo 6 do capítulo 3, o homem consegue quebrar exatamente este princípio, exatamente esta norma, esta lei. Então, o que aconteceu no Éden? O homem quebrou o primeiro princípio de Deus. O primeiro princípio que o Eterno estabeleceu para o homem, ele quebrou. Então esse é o primeiro fato importante que acontece no Éden. O homem quebra o princípio que Deus estabeleceu. Quebrando um princípio que Deus estabeleceu, ficaria por isso mesmo? Ficaria impune? Vamos conferir. Consequência: separação da criatura com seu Criador. Então disse o Senhor: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 22 a 24. Pois bem, o homem é colocado no Éden, o Eterno estabelece apenas uma ordem. Não havia uma segunda ordem para ser quebrada. Mas o homem vai lá, no capítulo 3, versículo 6, e quebra essa ordem. No capítulo 3, versículo 22, então Deus resolve o problema. Como que Deus resolveu o problema? Deus, o Eterno, o Pai, expulsou o homem da sua presença. Então essa é a consequência de ter-se quebrado o princípio do Eterno. Foram expulsos da presença do Criador. A criatura que antes tinha acesso total e contínuo à presença do Todo-Poderoso, agora já não tinham mais. Agora eles estavam separados de Deus para sempre. Por quê? Porque quebraram um princípio. Então, queridos, o que vocês precisam entender acerca do Jardim do Éden é exatamente isso. O homem foi colocado, quebrou o princípio, foi expulso da presença do Todo-Poderoso. E agora não pode mais ter acesso ao Pai. Então foi isso que aconteceu no Éden. Se você entender isso, entender o Calvário, vai ficar super fácil. Mas a priori, entenda essa parte. O homem contraiu uma dívida e não teria como pagar. Por que não teria como pagar a dívida? Porque para pagar a dívida do pecado, teria que haver um sacrifício. Alguém teria que morrer, e este alguém teria que estar sem pecado para morrer e anular a dívida. Exatamente por isso, Adão e Eva e toda a humanidade não poderia pagar a dívida. Então eu vou explicar isso melhor. Por que Adão e Eva não poderiam pagar a dívida? Porque o salário do pecado é a morte. Porque como eles pecaram, o texto diz o seguinte, se nós voltarmos, o texto vai dizer exatamente assim. O texto vai dizer exatamente assim: no dia em que dela comerdes, certamente
morrerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, se eu entender que ao pecar eu contraí uma dívida de morte, se eu morrer, eu não pago a dívida. Por que eu não pago a dívida? Porque eu morri pelo meu pecado. Isso não é pagar a dívida. Eu morri pelo meu pecado. Entendem isso? Isso precisa ficar claro na sua mente. O texto diz: no dia em que dela comerdes. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então já era consequência. Já era consequência. Não tinha um meio termo, não tinha uma outra forma de resolver. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o homem comeu, automaticamente ele teria que morrer. O que Deus fez? Expulsou ele da presença dele. Expulsou o homem da sua presença. O homem foi separado de Deus, gerou a morte espiritual apenas. O corpo físico, Deus permitiu que continuasse a viver. Mas o homem contraiu uma dívida e ele não teria como pagar. Justamente porque para pagar ele teria que estar sem pecado, estar sem a dívida para poder pagar. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha ficado claro. Por que ele não teria como pagar essa dívida? O que tenho eu com tudo isso? Bom, quem nasce de um desobediente já traz consigo um coração tendencioso à desobediência. Sendo assim, na primeira oportunidade que nós temos, tornamo-nos pecadores, merecendo assim a morte por meu pecado, porque este é o salário do pecado. Romanos 3, 23. Ao contrário do que nos foi ensinado, a criança não nasce em pecado. A criança não tem pecado, tá? Ela não executou obra alguma diante do Eterno para que fosse culpável, para que fosse condenável. Então a criança recém-nascida, ela é imune, ela é livre do pecado diante do Eterno. Porém, ela nasce com um coração tendencioso para o pecado. Quando ela vai crescendo, tomando um certo tamanho, que ela comete o seu primeiro pecado, consequentemente ela se junta a toda a humanidade. Ou seja, ela se torna mais um separado, expulso da presença do Eterno. Como Adão foi, e todos dali para frente foram, porque se tornaram pecadores. Não é? Se você continuar lendo a história do Éden, você vai ver que Adão e Eva foram expulsos. Logo a seguir, Caim mata Abel. E daí para frente o pecado vira uma coisa desenfreada. Então a consequência é que toda a humanidade, à medida que o homem comete o seu primeiro pecado, ele é inserido numa humanidade separada da presença do Eterno. Então é isso que eu tenho a ver. Eu vim dessa humanidade, eu vim desse princípio, e quando eu saí do meu estado de inocência e cometi o meu primeiro pecado, eu me juntei a uma humanidade condenada, a uma humanidade expulsa da presença do Todo-Poderoso. Então é isso que eu e você hoje temos a ver com tudo isso. A pergunta é: como resolver este dilema? O Eterno precisava de um homem extremamente obediente, que não se rendesse ao pecado, para não ter em si mesmo a sentença de morte, mas sim uma vida em obediência total, e morreria uma morte que não era sua, mas a dos desobedientes. Veja que precisava que um homem vivesse em santidade, um homem que não pecasse, um homem que não se entregasse à desobediência, ao erro, um homem que ainda que nascesse de mulher, com tendência ao pecado, com coração tendencioso ao pecado, mas que vencesse em si mesmo essa tendência. Fazendo isso, esse homem teria condições de então morrer no meu e no seu lugar. Então nós vamos, a partir da próxima aula, nós vamos fazer uma breve análise, muito breve,
Depois, aqueles que desejarem, leiam os evangelhos, os 4 evangelhos, para fazer uma análise mais profunda da vida de Yeshua. Mas na próxima aula nós vamos fazer uma breve análise da vida de Yeshua, para a gente conseguir detectar se ele se encaixa nesse homem que poderia morrer em nosso lugar, para resolver esse dilema. Mas como eu disse, isso é assunto para a próxima aula. Nós vamos ficando por aqui. Se você tiver dúvidas, pode deixar no comentário aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, ou pode nos procurar por outros canais. A gente está sempre à disposição. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e até a próxima aula.